Estamos gravando esta que é a segunda aula da nossa matéria de Bibliologia 1. Segunda aula da nossa matéria de Bibliologia 1. Hoje é terça-feira, 18 de abril de 2023. Hoje é segunda-feira, 18 de abril de 2023. Nossos sinceros agradecimentos a todos vocês aí que fizeram um esforço para estarem aqui, irmã Flávia Pitol, os Ramalhos, né? Irmão Gil e irmã Rubiane que estão ali correndo com seus filhos, irmão Elton, irmã Bernadette Braz, né? Que não perde o fio da meada por nada, tá lá 1 hora à frente no Brasil, mas tá ali ligadinha, né? Irmã Ilana, graças a Deus, né, esteve no Brasil algumas semanas, algumas dificuldades, mas voltou em paz e segurança. Muito feliz de rever a irmã Ilana, saudades da sua pessoa, deixou aqui uma lacuna enorme. Irmã Amanda, que está ali ó, correndo como nunca, né? Ela está literalmente correndo, né? Não é figura de retórica, não. Está no carro. Claro que ela não está correndo com as pernas, né? Ela está correndo com as rodas. Irmã Meire está ali concentradíssima como suco de maguari, entendeu? Depois de um dia cansativo, ela está concentrada. Ela não, se ela não concentrar, ela dorme. Tá? E o Absec daqui a pouquinho está aparecendo ali no escritório bonito que só ele tem. Tá? O meu escritório é até uma humilhação diante da beleza do escritório do nosso irmão Absai. Meus irmãos, hoje é a segunda aula da matéria de Bibliologia, tá? Então vamos lá na página de número 5, ainda estamos na página de número 5. Lembrando a vocês que as nossas aulas terão que ser agora um pouquinho mais curtinhas, né? Então tivemos que reduzir de 10 a 15 minutos pela consideração alguns dos irmãos, né, que acordam muito cedo para trabalhar muito cedo. Então não teremos nenhuma condição mais de passar das 10 horas da noite. 9h55, chegou, terminamos, já com a oração e despedindo. Sei que eu estou devendo a vocês resultados de provas, eu vou fazer o impossível para este final de semana, né? Estou passando, não quero misturar as coisas, mas eu tenho que dar essa satisfação a vocês. Estou passando uma fase um pouco complicada, um pouco difícil. Estamos aí, né, numa batalha tanto humana como espiritual, com algumas situações que vieram nos surpreender, né? Algumas já estavam acontecendo e outras vieram para adicionar, mas faz parte, né? A vida cristã é assim, a gente pensa que está tendo um pouquinho de tranquilidade, mas não tem tranquilidade coisa nenhuma, a vida é batalha. Vocês têm as batalhas de vocês, né? Tem algumas quase que impossíveis de serem vencidas, né? Eu estou agora com uma causa, humanamente falando, impossível, não vou entrar em detalhes, né? Porque prefiro vencer essa causa e dar meu testemunho, aí vocês vão me aguentar, porque eu vou ficar insuportável quando eu der o testemunho dessa nossa, ou seja, para vocês vai parecer uma coisa simples, mas eu estou vivendo hoje uma causa humanamente impossível, mas por isso que eu estou quietinho, não estou entrando em detalhes. Quando vier a vitória, eu vou testificar. Aí você, opa, yeah. Porque é para Deus ser glorificado, entende? Deus vai ser glorificado, ele tem que ser glorificado, queremos que ele seja glorificado em todas as nossas dificuldades, como também eu acredito que você também tem esse desejo, né, de levantar bem alto o poderoso nome do nosso Deus. Então, conto com as vossas orações, vamos estar orando uns pelos outros e vamos vencer juntos, né, no grande e maravilhoso nome de Jesus. Página 5. Nós estamos no item 5.7, parte testamentária. Parte testamentária. As maiores e mais importantes partes da Bíblia Sagrada protestante são os dois testamentos, a saber, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Agora, é importante entendermos esta expressão ou palavra denominada testamento. Acredite se quiser, tem pastores que não entendem o porquê desta palavra testamento. Bom, vamos lá.
Testamento é um documento que alguém faz em vida, garantindo a doação de seus bens, total ou parcialmente, ao trem. O vínculo de um testamento é a comprovação física da morte do testador. É o que nos ensina Hebreus 9:15 a 17. Vamos conferir o potencial do Antigo e do Novo Testamento. Então, vamos fazer uma rápida análise do Antigo e do Novo Testamento para entendermos biblicamente o porquê, tá? Porque tem que ter um porquê. Por que a primeira parte da Bíblia é chamada de Antigo Testamento, ok? E por que a segunda parte da Bíblia é chamada de Novo Testamento? Não sei se você já fez essa pergunta em algum momento da sua vida. 2 anos de convertido, eu questionava a minha professora de escola dominical, chamada Ana Pedrosa. Tia Ana, fala, por que Antigo e por que Novo Testamento? Ela, na simplicidade dela, na calma, quase que parando, ela levava quase meia hora e com muita paciência explicando. Claro que eu não vou levar aqui meia hora para explicar a você o porquê do Antigo e do Novo Testamento. Eu tinha 11, 12 anos de idade, então ela tinha que falar uma linguagem bem adaptada ao que o adolescente precisa ouvir para compreender essa particularidade. Mas vamos lá, vamos usar a própria Bíblia para nós entendermos o porquê desta expressão Antigo e Novo Testamento. No Antigo Testamento, o testador era Moisés. Como é que é? Olha só. Hebreus 9, do 19 ao 22, é a base bíblica para entendermos que Moisés era o testador. E a aliança era o sangue de animais. Interprete a palavra aliança como um ponto de vínculo, tá? É como a aliança que se toma no dia do casamento, ok? O marido toma uma aliança, a mulher toma uma aliança, e essa aliança é o símbolo que vai unir a ambos, um ao outro, ok? É um símbolo. No que tange no plano espiritual do Antigo e do Novo Testamento, esta aliança, ou este anel, como queiram interpretá-lo, era o sangue dos animais. Agora, tem um detalhe. Já que falamos no parágrafo anterior, estão me acompanhando com atenção? Já que falamos que o testador tinha que ser uma pessoa que já havia o quê? Morrido, ou que havia morto. Alguém percebeu isso ou não? Eu vou ler de novo, ó. O vínculo de um testamento está lá no parágrafo anterior. É a comprovação física da morte do testador. Vamos fazer o seguinte, vamos ler esse texto para ficar bem claro. Eu vou bater bem nessa tecla, que isso aqui é importante. E aí você vai ficar um pouco surpreso do porquê a Bíblia traz Antigo e Novo Testamento. Abra lá na Carta aos Hebreus, capítulo 9, verso 15, 16 e 17. Eu tenho certeza que você já leu esse texto em algum momento. Em algum momento, eu tenho absoluta certeza. Eu me recuso a acreditar que aqui agora seja a primeira vez que você está fazendo leitura deste texto. Se alguém estiver lendo esse texto aqui pela primeira vez, big surprise for me, grande surpresa para mim. Mas eu quero acreditar que não, que vocês já devem ter, ainda que passado rapidamente, da leitura deste texto. Todos abriram Carta aos Hebreus, capítulo 9. Vamos ler do verso 15 ao 17. Muita atenção, por favor. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, receba a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Vamos interpretar versículo por versículo? Vamos lá? Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança. Quem é esse mediador? Pode abrir o áudio e me responder. Quem é esse mediador? Jesus.
Jesus, ó, Essa é a a sua Angelina, bolsinha de... Angelina tomou hoje um double shot do Starbucks. Ela foi lá na É. esquina em Porto San Lucie, entrou no Starbucks, tomou aquele copão. Então, a Angelina... Isso aí é de quem tomou Starbucks. Eu conheço a Angelina pessoalmente, né? Ela é pequenininha, mas quando abre a boca, parece uma trovoada. Tem uma caixa de som lá dentro, embutida na garganta. Mas isso aí porque ela é filha do pastor Anderson, né? Que tem um vozeirão no planeta, né? E da irmã Sabrina, então a genética não nega. Que ela tem uma boa caixa de som. Jesus! Mas ela tomou um double shot. Ninguém me convence do contrário. Jesus, então, é o mediador da nova aliança. Olha, se o escritor aos Hebreus fala de nova, estão me acompanhando? É porque existia ou existia uma antiga. Concorda comigo? Eu não posso falar de algo novo se eu não tenho na mente que existe ou existiu algo o quê? Velho. Concorda comigo? Que qual é a razão de eu falar de algo novo se eu não tiver em mente que houve, existiu anteriormente algo velho? Perfeito. Vamos ao 16. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Isso aqui está claríssimo. Olha o que a Bíblia diz. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Agora, preste atenção no 17. Não deixa de ser curioso, é bem curioso. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Alguém conseguiu entender? Para um testamento ter validade, alô, o caboclo tem que morrer. Porque não faz sentido o testamento ter validade. Seria eu fazer, por exemplo, um testamento para o meu filho, eu, Luiz Prestes Macena, deixo os meus livros, minha riqueza, minha herança de mais de 50 anos para o meu filho Israel Levi Gabriel Macena. Ok, mas quando é que ele vai receber essa herança? Segundo o meu testamento assinado de punho, depois que eu morrer. Mas enquanto eu estiver vivinho da Silva, como agora, claro, ele vem aqui, pega emprestado, vai, traz de volta, mas não é herança dele. Ele não pode tomar posse de tudo isso aqui, mais um pouquinho que está lá na garagem, enquanto eu estiver vivo. Alguém está me entendendo? Para o testamento ter validade, para o camarada receber a herança, é necessário que ele primeiro que morra. Agora, com respeito à Bíblia, é um negócio bem curioso. Preste atenção nisso aqui. É muito curioso. No Antigo Testamento, Moisés era o testador e a aliança, o sangue de animais. Mas escute essa. Mas o seu testador, a saber, Moisés, morreu. Alô? Pss, ouçam-me aqui. Quem é que me diz, ou quem me disse, que Moisés morreu? Vamos lá. Quem é que disse para mim ou disse para cada um de nós que Moisés morreu? Bom, pelo tempo que ele viveu, tecnicamente ele não poderia estar vivo até hoje. Mas como é que eu tenho certeza que ele morreu? Vamos lá. Parece uma pergunta de criança, né? Mas eu quero que vocês comecem a pensar comigo e à luz da Bíblia. Como é que eu tenho certeza que Moisés morreu? Pastor, mas isso aconteceu por volta de 1440 a.C. Ok. Então, olhando pelo lado lógico, ele está morto. Mas qual é a Judas 1:9, certeza? pastor. Como? Judas 1:9. Judas 1:9. É uma prova. Tem várias provas, né? Eu tenho a prova escriturística, a prova bibliocêntrica, a prova registrada da palavra de Deus. Agora tem um detalhe, preste atenção nisso aqui. Você leu essa apostila, se você não leu, vai ter que ler de novo. Ó, ninguém pode provar sua morte. Como é que é? Ninguém. Sim, porque ninguém na terra o viu morto. Tem algum texto na Bíblia que diz com todas as letras: fulano, mengano, cicrano viram o corpo de Moisés? Tem algum texto na Bíblia que diz isso? Sim ou não?
A Não. única declaração, as únicas declarações bíblicas que temos é de Deuteronômio 34, 5, 6 e Judas 1, 9. Que para mim, para você, é o suficiente. Presta atenção, porque se trata da palavra de Deus, não é verdade? Em se tratando da palavra de Deus, acabou, não há discussão. A palavra é absoluta, que a palavra de Deus é a verdade absoluta. Se a Bíblia falou, está falado. Mas onde está a prova do corpo de Moisés? Ninguém viu o corpo. Aliás, pense comigo. 2 personagens viram, sim, o corpo de Moisés. Vamos lá, sem pegar na Bíblia, solta aí o nome deles. Solta, sem pegar na Bíblia, sem pegar o Google. O anjo e Solta o nome deles. Satanás. Hein? O anjo e Satanás. Eu quero nomes. Até agora só vi um nome. Eu só vi um nome. E vocês não estão querendo ganhar pontinho extra, hein? Puxa vida, hein? Vocês estão me deixando frustrado hoje. Eu estou aqui quente para dar 50, 75, até isenção dessa prova de bibliologia e vocês não estão me ajudando hoje. Vamos lá. Cite os 2 personagens. Eu quero nomes, sem olhar na Bíblia. Que viram o corpo de Moisés. Até brigaram pelo corpo. Já estou dando uma dica enorme. Miguel e Lúcifer? Fala comigo, Obsai, repete. Miguel e Lúcifer. Obsai, ganhou 7,5. Oh, glória. 75, tá no invisível, ganhou 75. Jesus. Aí eu também respondi. 75, tá no invisível. Lúcifer e o arcanjo Miguel. Vamos lá, gente, por favor. Como é que isso pode ser esquecido? Vocês não estão lendo a apostila. Isso está difícil. Vai ficar difícil. Se você não está lendo a apostila, vai ficar dificílimo você entender o básico dessa matéria. Judas 9. Esses textos aí, esses versículos mencionados na apostila, não estão aí para adorno, e muito menos para enfeite. É para você ler e, por favor, acompanhe os textos bíblicos. Na medida que você toma o tempo, abre a Bíblia e lê os textos, fica tudo claro. Agora, se você só lê o texto sem consultar a Bíblia, fica bem difícil. Concorda comigo? Fica impossível de você desenvolver o assunto. Vamos lá. Judas, versículo 9. Contudo, o arcanjo Miguel, aí não esquece não, por favor. Quando contendia com o diabo, também conhecido como Lúcifer, e disputava a respeito do corpo de Moisés. Não está claro na Bíblia? Que somente 2 seres vivos viram o corpo de Moisés, sim ou não? Está claro ou não? Alô? Ficou claro? Somente 2. Embora não houve uma multidão como era comum para dar a comprovação do corpo, mas a Bíblia já falou, está falado, é o suficiente, ok? Se a Bíblia falou, é o suficiente. Fora isso, a Bíblia que testifica que 2 seres, 2 personagens vivos na Terra viram o corpo de Moisés. Agora o negócio vai ficar mais estranho. Homem algum no mundo pode ser testemunha de ter visto o corpo de Moisés. Entenderam aqui a frase? Homem algum no mundo. Está correto isso? Sim ou não? Claro que está. Porque não foram homens que viram o corpo de Moisés. Foram 2 anjos. Na verdade, 2 arcanjos. Porque Miguel é o arcanjo. E acredita-se que, ao estudarmos a matéria de angelologia que estamos estudando às segundas-feiras no médio, acredita-se, pela descrição de vários textos bíblicos, que Lúcifer, ou Satanás, ou diabo, era originalmente também um arcanjo. Então, somente 2 arcanjos
viram o corpo de Moisés, mas homem nenhum no mundo pode ser testemunha de ter visto o corpo de Moisés. Então, qual é a conclusão que chegamos? O Antigo Testamento não confirmou. Ih, agora deu problema. Calma, tem uma solução aí na frente. No Novo Testamento, o testador é Jesus Cristo, já muda. No Antigo Testamento foi Moisés, ainda que não cumpriu Moisés os requisitos básicos de um testador. Vamos lá. Mas no Novo Testador é Jesus Cristo, isso não temos dúvida. Hebreus 12, 24 assim nos diz. A aliança é o seu próprio sangue, ou seja, a aliança que sela, que valida, que autentica os testamentos é definitivamente o sangue. E o seu testador, a saber, Jesus Cristo, morreu. E o mundo todo sabe muito bem da sua morte. Teve dezenas e centenas de testemunhas. A história secular confirma, irmãos, por documentos fartos, a morte física do Senhor Jesus Cristo. Sim, senhor. Flávio Joséfo, o historiador grego Heródoto e Filo, os historiadores romanos Plínio e Suetônio, outro historiador chamado Eusébio de Cesareia. A lista é grande. Se eu fosse aqui falar o nome dos historiadores paralelos à história bíblica que escreveram documentação farta, testificando da morte física de Jesus de Nazaré, e a gente ia até 2, 3 da manhã facilmente falando sobre esse testemunho vivo. São muitos os relatos bíblicos de milhares de testemunhas que viu Cristo morto na cruz. Depois os soldados romanos foram comprovar sua morte e comprovou. Então, o Novo Testamento foi confirmado. Mas peraí, ainda o problema está no ar. O Novo, sim, mas o Antigo, não. E aí, como é que resolvemos? Fácil. Uma vez que o Novo é a confirmação do Antigo, ainda que o Antigo não houvesse sido literalmente confirmado, estão me acompanhando? Mas o Novo é o cumprimento literal de tudo que está no Antigo. Lembra-se que Jesus falou? Eu não vim para revogar a lei. Ele veio para quê? E me completa o versículo. Jesus disse certa feita, eu não vim para revogar a lei. Eu vim para quê? Cumprir. Cumpri-la. Ele veio para cumpri-la. Jesus, ao dizer isso, removeu esse problema. Aí o Antigo Testamento não pôde ter, não houve a comprovação do testador, claro, não foi possível. E embora a Bíblia diz, morreu, mas e o corpo? Onde está? A própria Bíblia diz que ninguém sabe aonde Deus enterrou o corpo de Moisés. Mas a Bíblia diz, morreu, terminou. Mas à luz dos fatos humanos e históricos, o Antigo Testamento não foi confirmado. Isso aos olhos humanos, aos olhos de Deus, sim. E aí vem Cristo no Novo, morre, deixa testemunhas enormes que testificam da sua morte, e ele mesmo, Jesus, antes de morrer, disse, eu vim para cumprir a lei e não para revogá-la. Então, com isso, automaticamente, Jesus cumpre o novo e de quebra, puxa o antigo. Isso é interessantíssimo. Se nunca de vocês observar esse detalhe, observem isso com atenção. E agora nós vamos entrar num ponto, aí você vai entender por que a gente enfatizou tanto isto aqui, ó. Objetivo, importância e veracidade dos testamentos. Fale, irmão Elton. O que o senhor quis dizer como puxar o Antigo Testamento? Cristo cumpriu os dois em um? Trazer toda a substância profética. Que vamos parar para pensar? O Antigo Testamento ele tem uma essência puramente profética, sim ou não? Porque ele aponta para o futuro.
apresentam fatos que aconteceram ali, correto? Vocês estão me entendendo? No Antigo Testamento apresentam fatos que, de fato, ocorreram. A vida de Abraão, a vida de Ló, a vida de José, a vida de Isaac, a vida de Jacó. Concordamos com isso? O Antigo Testamento traz toda essa narrativa. Mas vamos parar para observar a essência. Qual é a essência do Antigo Testamento? Aponta para o quê? Futuro. Os fatos existiram, mas todos eles, todos, sem exceção, todos, entrelaçados com um único evento. Que evento é esse? Jesus. Jesus é o centro da Bíblia e não poderia ser diferente. Então, todo o Antigo Testamento ele está entrelaçado em uma quantidade enorme de narrativas e todas elas giram em torno de um teor profético. E o que quer dizer teor profético? Apontando para o futuro. A vida de Jacó, se você analisar com cuidado, aconteceu. Mas toda ela foi uma escala de acontecimentos apontando para o futuro da pessoa do Senhor Jesus. A vida de Isaac aconteceu? Aconteceu. Se tivéssemos tempo, a gente vai estudar isso na síntese do Antigo Testamento. Então eu posso afirmar que em Jesus se dá um Novo Testamento e automaticamente encerra o Antigo Testamento. Tudo em Jesus. Jesus cumpre, na verdade, eu uso a melhor palavra para dizer, Jesus cumpre plenamente o Antigo Testamento, plenamente, ele cumpre, ele não apenas encerra, ele cumpre, que é o mais importante, porque a expressão encerrar dá a entender que ele veio anular a lei, e ele não fez isso, ele não veio anular, ele veio para cumpri-la, e o cumprimento desta lei, ou seja, da essência do Antigo Testamento, ela só pode ser cumprida a pleno dentro do Novo. Alguém está me entendendo, gente? Alguém está me entendendo? Então, os dois testamentos se cumprem em Jesus. Não podemos afirmar que o Antigo é em Moisés, né? Moisés foi apenas o testador, mas lembre-se, preste atenção, lembre-se, anote, o irmão agora vai anotar esse texto. Moisés foi o antitipo de Moisés. O que é o antitipo? Uma figura profética que projetaria no futuro a pessoa de quem? Jesus Cristo. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. Vamos lá, por favor? Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. O grande problema da nossa maioria de evangélicos é que nós não enxergamos a Bíblia como um todo, ok? E não enxergamos que o Antigo, ele é essencialmente de cunho profético. Isto é, os fatos existiram, sim, um por um, mas todos, sem exceção, apontando para quem no futuro? Jesus Cristo. Deuteronômio 18, 15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti e de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Verso 18. Suscitar-lhe-eis um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Verso 19. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras e que falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. A quem Moisés está se referindo, gente? Para pensar. Olha, lê com atenção. A quem Moisés está aqui fazendo menção? Referência. Jesus. Purinho, 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 purinho. Então, Moisés é um anote essa palavra, antitipo. O que é antitipo? É uma projeção profética. Ou seja, Moisés projeta a imagem daquele que viria, completo e perfeito. Jesus Cristo. Jacó, também a mesma coisa. José é a mesma coisa.
Abraão, é a mesma coisa. Irmão, se a gente parar para fazer um estudo detalhado da maioria dos personagens do Antigo Testamento, todos eles, todos, quase todos, 90%, projetaram profeticamente a essência do caráter da pessoa que viria a ser o Senhor Jesus Cristo. Encerrando aqui, então, os dois testamentos é validado em Jesus. Todos os dois. Ai de nós! Se não fosse Jesus, pegamos a Bíblia e jogamos fora da lata do lixo, mas isso nunca vai acontecer, porque ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Olha lá, alfa e ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego, ou em outras palavras, ele é o Antigo e o Novo Testamento. Ele é o começo de todas as coisas, Gênesis 1 e 1, e ele é o final de todas as coisas, Apocalipse 22, 22. Meu Deus! Então, se a gente não tem essa visão da Bíblia, então nós estamos pior do que no jardim da infância. Eu acho que eu já estou abaixo do kindergarten. Não tem problema, nós estamos no curso básico em teologia e vamos puxar em muitos do kindergarten para o básico, para nós enxergarmos a Bíblia. O problema nosso é que nós não somos ensinados a enxergar a Bíblia como um todo. Opa! E esta matéria de bibliologia, esse é um dos objetivos desta matéria, é levar a mim e a você a enxergar a Bíblia como um só volume. Mas, pastor, são 66 livros, eu sei, e totalmente diferentes, ainda que podemos encontrar alguns bem semelhantes, não é? Como o livro dos profetas, como o livro de algumas epístolas lá no Novo Testamento, mas se você observar com muita atenção, os livros das Escrituras Sagradas, eles têm a sua particularidade e a sua individualidade, mas todos eles, todos, sem exceção, apontando para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, gente, tem muita água para passar debaixo da ponte. O objetivo do Antigo Testamento. Vamos analisar que as epístolas dizem sobre esse importantíssimo assunto. Qual era o outro nome que as epístolas tinham? Alguém se lembra? As epístolas tinham outro nome. Ai, vovó, manda, vovó. Olha lá a irmã Rubiane. As cartas. As cartas. Ai, papai do céu. O áudio da irmã Rubiane engasgou. Ficou com dificuldade. Irmã Rubiane, vou estar orando para Deus mandar fogo nessa sua conexão, irmã Rubiane. Que é isso? Tá difícil essa conexão de você. Eu fico angustiado. Rapaz, o que está acontecendo com a conexão dos servos de Deus? Não. Senhor, manda fogo na conexão de Rubiane e de Gil, porque da próxima vez eu quero ver fogo aí do lado de vocês. Meu Deus. As cartas. Então, epístolas igual a cartas. Vamos ver o que Paulo fala em Colossenses 2, 16, 17. Está aqui, ó. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa dos dias de festa ou da lua nova ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras. Mas o corpo é de Cristo. Peraí. Então, todos os rituais, sacrifícios, festas que Deus estabeleceu para os judeus lá no Antigo Testamento, toda essa quantidade de reis que aconteceram sobre Israel e Judá, todas aquelas cidades que foram estabelecidas em Canaã, tudo sem exceção, apontava para Jesus? Sim, senhor. Até as cidades de refúgio. As cidades de refúgio é coisa linda, gente. 6 cidades de refúgio. Presta atenção aqui, ó. Isso aqui dá para rolar a cabeça, dá para dar um nó na cabeça. 6 cidades de refúgio. 3 do lado oeste. O Jordão está aqui, ó. O Jordão. 3 cidades do lado oeste do Jordão. 3 do lado leste do Jordão. E o Jordão bem no meio. Ok. Para que essas cidades de refúgio existiam? Para dar abrigo ao homicida
acidental. Era comum o camarada estar no campo, cortando lenha, tá lá com seu colega, aí o ferro, né, solta no cabo. Aí acerta o colega do lado e mata. Pum, morreu. E agora? Foi intencional a morte do colega? Porque soltou o ferro do cabo? Não. Mas diz a Escritura que quando isso acontecia, o homicida tinha que fugir rápido para uma destas 6 cidades. Já tinha que correr perto para que te quero. Quando ele chegava próximo uma dessas 6 cidades, ele gritava: homicida acidental! Homicida acidental! Aí já sabia, ia lá, tá vindo mais um, matou por acidente. Interessante que essas cidades ficavam com suas portas, os seus portões abertos 24 horas. Estude, você vai descobrir. Todas as cidades de Canaã tinham muros altos e portões de tríplice camadas. Eram bem fechadinhas, hermeticamente fechadas. Menos essas 6 cidades. Por lei, Deus deu isso a Moisés. Essas cidades vão ficar com as portas escancaradas. O homicida, quando chegasse na cidade, tinha que gritar: matei alguém. Aí já apresentava o seu caso na porta da cidade. Aí vinha um grupo de anciãos para ouvir o caso. Ouvindo o caso, o camarada era convidado a entrar para dentro da cidade e não podia sair dali até a morte do sumo sacerdote. Se ele desse uma saudade, vou visitar minha tia, minha mãe, meu pai, minha esposa. Ele era responsável pelo seu próprio sangue. Então ele só podia sair dali da cidade quando o sumo sacerdócio morresse. Morreu o sumo sacerdote? Estou livre. Aí ninguém podia ir atrás do homicida acidental. E tem outras características, mas todas aquelas cidades, irmãos, o significado dos seus nomes, Ramote Gileade, Hebron, Besser, todas elas apontam para quem? Jesus Cristo. Oh, meu Deus, isso é lindo demais. Não tenha uma letra no Antigo Testamento, não tem uma vírgula no Antigo Testamento, não tem um elemento do tabernáculo que não aponte para Jesus Cristo. Se a gente fosse aqui tomar tempo para falar disso, hoje a gente não terminaria, não. A gente facilmente chegaria a 31 de dezembro e só estudando 20% do que Jesus Cristo está dentro de todo o Antigo Testamento. Gente, nunca ninguém percebeu isso? O Antigo Testamento é Jesus purinho. Purinho. Só apertar assim, ele cai no novo. E quando ele cai dentro do novo, ele se revela. O problema é que a gente não fomos ensinados a enxergar Jesus Cristo no Antigo Testamento. A gente começa a enxergar quando estudamos o Novo. Quando estudamos o Novo Testamento, aí descobrimos que lá atrás, em tal evento, era Jesus Cristo. E naquele acontecimento turbulento, confuso, estranho, estava Jesus Cristo. Então, o Antigo Testamento, a essência do Antigo Testamento é puramente a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não tem como separar o Antigo do Novo. O detalhe é que o Antigo Testamento trabalhou com a sombra. Anote isso aí. O Antigo Testamento trabalhou com a sombra. E o Novo Testamento trabalhou com o cumprimento. Anotou? Então, todo o Antigo Testamento são sombras dos bens futuros que haveriam de se cumprir na pessoa de Jesus Cristo. Para você entender isso, você tem que entender um pouquinho de tipologia bíblica. Eu não sei se eu já postei um livro aqui no grupo, Sombras e Tipos da Bíblia. Alguém se lembra se eu postei esse livro? Sombras, irmã Sabrina está ligada. Se irmã Sabrina não se lembrar, eu me demito agora.
Ao lado, claro, do pastor Anderson e da Angelina. Mas eu vou repetir de novo, vou fazer essa repostagem. Aluno de teologia, para entender bem o Antigo Testamento, precisa ter esse livro. Se não tem esse livro, vai ser complicado entender a essência do Antigo Testamento e, consequentemente, da própria Bíblia. Vamos lá, letra B. Segundo o escritor aos Hebreus, capítulo 8, versículo 5, o que diz lá? Os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no nome se te mostrou. Peraí. Agora para tudo. Se a gente ler nesse texto isso aqui, isso quer dizer o seguinte, o tabernáculo, ele era cópia de um outro, original. Aonde está esse original? Vamos lá. Vou deixar vocês pensar e quem se animar, abra o áudio e me diga. Do céu. No céu. Aonde eu leio isso na Bíblia? Aonde eu leio isso na Bíblia? Ninguém está se lembrando, gente. Apocalipse. Maravilha! Apocalipse. Exatamente aonde? Vamos lá. Alguém consegue se lembrar? Gente, eu estou querendo dar ponto. Estou querendo dar ponto. Mas não sei se vocês estão querendo ponto. Mas eu estou querendo dar ponto. Aonde está no Apocalipse? Ih, agora estou vendo que vocês estão correndo para o Google. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E vocês dizem, sem o Google também não posso fazer nada. Vamos lá. Você vai ter que anotar isso aqui para nunca mais se esquecer. Apocalipse 15, 5. Como é que é? Apocalipse o quê? Apocalipse 15, 5. Apocalipse 15, 5. Tem várias referências. Esse é um deles. Não é a única referência. Não é a única referência. Apocalipse 15, 5. Depois destas coisas olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Olha só. Apocalipse 15, 8. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Mas teve alguém que da terra viu o tabernáculo lá no céu. Eu quero que você me mostre esse texto. Alguém da terra viu. João. Mas aonde está escrito isso? Vamos lá. Se você, o primeiro que me encontrar aí, eu dou 50. Vocês são movidos a leilão, eu já descobri. Já entendi, a motivação de vocês é de leiloeiros. Se eu não faço um lance... João 21. Como é que é? João 21. Apocalipse 21, 2. Apocalipse 21, 2. Não, você está falando da Nova Nova 4, Jerusalém. não? Eu estou falando do templo, do tabernáculo no céu. Cuidado para não trocar as coisas. Tá. Ninguém consegue encontrar esse texto? Apocalipse 21, 22. Não. Vocês estão na Nova Jerusalém. Eu estou falando do templo, do tabernáculo, que está agora no céu. Agora no céu. Papai, tá difícil. Acho que vocês vão ter que ler a Bíblia mais. Não, irmã Bernadette, errado. Inclusive, João viu a arca.
arca. Lá da terra ele viu a arca, abriu-se o céu, ele viu a arca. Jesus da glória, anote aí, não está pronto. Êxodo 35, Apocalipse 11, 19, ô Jesus da glória. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Ninguém nunca leu esse texto? Seja 11 o sincero. quê? 19. Alguém já leu esse texto uma vez? Sim ou não? Seja sincero. Olha lá, irmão Elton, a sinceridade dele é tão grande que ele não se lembrou que leu. Apocalipse 11, 19. É o texto que nos mostra que João, da terra, vê o céu aberto e ele vê a arca da aliança lá no tabernáculo, no santuário original. Opa! Então, aquele que Moisés fez na terra foi o quê? Uma cópia do original. Então, esse original está no céu até hoje? Claro! O que você acha que diz a carta aos Hebreus? Que Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que está à direita do Pai, intercedendo por mim e por cada um de nós. Oh! Então tá lá, ó. Não foi removido, o original tá lá. Tá lá. Anotaram? Anotaram? Apocalipse 11, 19. Eu quero deixar bem claro, gente. Tudo que está no Antigo Testamento, tudo é sombra. Os fatos aconteceram? Sim, aconteceram. Mas cada fato, acontecimento é milimetricamente a sombra que vai direto para a pessoa do Senhor Jesus. Alguém está com o áudio aberto e está trazendo uma interferência muito forte no fundo. Por favor, faça a minha bondade de fechá-lo, senão eu fecho aqui do meu lado. Por gentileza. Não sei o que está acontecendo. Acho que vou ter que fechar aqui do meu lado. Está uma interferência muito forte. Desculpe que vou ter que, então, fechar aqui do meu lado. Que estranho. Não sei de onde veio estar vendo esse ruído. Eu acabei de fechar. Parece a minha voz que está ecoando. É a minha voz que está ecoando. Agora complicou. E agora complicou. Mas vamos tentar dar aula assim. É a primeira vez que me dá esse problema. Graças a Deus parou. Ei, já estava ficando agoniado. Ouvi a minha voz em eco. A minha voz já é ruim no planeta. Ouvi a mim mesmo ecoando. Aí sim, aí eu vou começar a clamar a misericórdia de Deus, chorar aqui, pedindo a piedade de mim, Senhor, porque eu não aguento me ouvir. A vocês eu tenho o prazer de ouvir, a mim não, gente. E pior que o eco, né? Aí eu não mereço. Aí eu preciso ir para o purgatório, sofrer. Ai, Jesus. Vamos lá. Letra C. O escritor aos Hebreus, em 10:1, o que ele escreve? Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, podem aperfeiçoar os que a eles se chegam. Então, nós estamos entendendo, e vocês estão observando que a carta aos Hebreus ela é uma espécie de chave, que nos ajuda muito a entender o conteúdo do Antigo Testamento, me acompanham? Refletido dentro do Novo Testamento. Virando a página, definição. Todo o Antigo Testamento, as leis cerimoniais e civis, a história dos hebreus, tudo relativo aos israelitas. Era o quê? Profecias, promessas, sombras dos bens futuros, e não imagem exata das coisas. Posso dar um exemplo que, por não haver essa compreensão bíblica, não é apenas... Veja bem, a coisa não é apenas ter o conhecimento, é saber como aplicar este conhecimento. Preste bastante atenção.
Quando a gente tem o conhecimento, é bênção. É bênção. Mas de que vale eu ter tanto conhecimento bíblico se eu não aplico na forma correta, na forma adequada, como deve ser? Quer ver um exemplo muito prático? O Antigo Testamento, me responda a pergunta, fala de unção com óleo? Sim ou não? Vamos lá. Alguém entendeu a minha pergunta? O Antigo Testamento fala algo com respeito à unção com óleo? Sim ou não? Sim, vocês estão se esquecendo? I do not believe it. Alguém tá se esquecendo? Claro que o Antigo Testamento fala com unção com óleo. Vamos lá. Quando é que isso acontecia? Gente, eu acho que alguém tomou muito café e branqueou tudo aqui Pastor, dentro. não, mas a única coisa que eles usavam, que era parecia um chifre de boi, né? Aquilo lá era o simbolismo do Espírito Santo. Aquilo não era Mas unção. exatamente quando ou sobre quem era usada a unção com óleo? Irmão, já está no caminho. Só agora Não, é sacerdote, reis, profeta. Sacerdote, rei, profeta. Aleluia! Glória a Deus. Ô, gente, vou dar cultação de graça aqui, porque o negócio tá bem empacado. O negócio está empacado. Gente, preste atenção. Aí eu faço questão que você anote. A unção com óleo era usada unicamente. Eu faço questão que você escreva essa palavra. Unicamente. Para confirmar os ministérios dos reis, profetas e sacerdotes. Unicamente. A unção com óleo no Antigo Testamento não tinha outra função, senão esta: confirmar o ministério dos reis, profetas e sacerdotes. That's it. Bom, acabou. Aí eu faço a pergunta, já que o irmão Elton já praticamente disse tudo. Aquela unção com óleo, ela representava quem? Ele falou agora há pouco, representava quem? A Jesus Cristo? Aos anjos? A quem aquela unção com óleo representava? Espírito Santo. O Espírito Santo. Observe que no Antigo Testamento o Espírito Santo não residia. Não residia. Está me ouvindo? Está anotando? O Espírito Santo não residia no homem, só sobre os reis, profetas e sacerdotes que recebiam o quê? A unção com óleo, para que eles cumprissem uma missão específica, no lugar específico e no tempo específico. Está anotando? Ok, se não está anotando, pelo menos está sendo gravado e você não vai se esquecer disso. Uma vez que essa unção com óleo no Antigo Testamento representava o Espírito Santo, apontando para o futuro, para o Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, Jesus dá uma promessa. Lá no Evangelho de João, capítulo 14. Eu e o Pai viremos nele e faremos dele o quê? Morada permanente. Então, hoje, hoje, agora, aqui, nosso tempo atual, Novo Testamento, o Espírito Santo, ele vem para residir, para morar. Agora a questão. Hoje, qual é a função da unção com óleo? Eu vou te dar uma dica. Eu vou te dar uma dica, presta atenção. Assim como no Antigo Testamento só tinha uma única função, presta atenção, só tinha uma única, não tinha duas, nem três, nem quatro. Hoje, a unção com óleo permanece tendo apenas uma única função. Qual é essa função? Segundo a carta de Paulo, somente os presbíteros irem lá e ungir as pessoas enfermas. Paulo, não. Opa, volta a fita. Não é a carta de Paulo, não?
Não, volta a fita, volta Hebreus? a fita. Volta a fita. Epa, tá escorregando a maionese, irmão Elton. Irmão Elton trabalhou muito hoje, está cansado, não está conseguindo trazer a mente. Epa, Pai do O que céu. eu sei do Carta óleo do Tiago. Novo Testamento é só ungir os enfermos. Carta Tiago. Ô, Papai do céu. Vou dar a vocês os 2 únicos textos que nos ensinam que a unção com óleo no Novo Testamento é para cura dos enfermos. Opa! Primeiro texto, Marcos capítulo 6. Eu nunca vi isso. Nunca. Fala sério comigo. Marcos capítulo 6. Versos 12 e 13. Eu faço questão que você anote. De repente você nunca passou por esse texto, ou se passou, esqueceu. Marcos 6, capítulo 12 e 13. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Verso 13. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Alô? Anotaram? Ungindo-os com óleo. Está anotadinho? Marcos 6, 12, 13. Agora, o segundo texto no Novo Testamento. Segundo texto no Novo Testamento, que deixa bem claro a função da unção com óleo. Tiago, capítulo 5. Tiago, Epístola a Tiago, capítulo 5, versículo 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém triste? Cante louvores. Verso 14. Está alguém entre vós? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em o nome do Senhor. Função da unção com óleo única no Novo Testamento, para a cura dos enfermos. Mas quem cura não é o óleo. Alô? Pss. Quem cura não é o óleo. É a fé, a palavra. Ó, tá claro aqui, ó. Bem claro. E a oração da fé salvará o quê? O enfermo. Então, é a minha fé, a sua fé, depositada na palavra. Então, temos que obedecer. Como é que obedecemos? Unção com óleo. Aí um aluno de uma turma me perguntou, qualquer um pode ungir? Não. Como é que é? Não. Ah, mas o diácono fez, a diaconisa fez, o trabalhador, o auxiliar de trabalho. A Bíblia é clara. A Bíblia é clara. Sabem quem? Quem é que está sendo chamado na Bíblia para ungir com óleo? O presbítero. Os presbíteros ou pastores. Porque presbítero e pastor na Bíblia é a mesma coisa. Então, diácono não pode ungir. A Bíblia não me dá essa autorização. Do contrário, eu estaria vendo os 7 diáconos lá em Atos capítulo 6, ungindo com óleo. Do contrário, eu viria Filipe, lá em Atos capítulo 21, versículo 5, também ungindo com óleo. Do contrário, estaria uma orientação bem clara de Paulo a Timóteo e a Tito, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 3, e na sua carta a Tito, capítulo 2. Alô? Alguém está me acompanhando? Em se tratando de procedimentos ministeriais, alguém pode anotar se quiser? A autoridade no assunto é o apóstolo Paulo, depois de Jesus. Em se tratando de procedimentos ministeriais, o que Jesus falou e Paulo falou, está falado. E, na verdade, Paulo confirma. Muita coisa que Jesus deixou lá nos 4 evangelhos. Só que Jesus trouxe de forma o quê? Muito resumida, muito compacta. Aí vem Paulo, destrincha o mistério. Quem está me entendendo? Alô? Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Fale comigo. Aproxima o seu áudio. Vou dar um presentinho para a senhora, quando a senhora vier em casa. Já vou até adiantar o mistério.
um amplificador. Você vai colocar... Não, estou falando sério. Já está pronto, já conseguiu a bênção. Ele tem uma saída USB, você vai colocar na saída do seu computador e o som vai ser direcional. Vai rodar toda a sua sala. Amém. E aí vai curar vai curar a rouquidão do seu laptop. Porque seu laptop está rouco. Não, vai dar uma ajudinha, né? Meu filho me ajudou, pai. Pega esse presente aqui, vai ajudar eles, né? Mas boa ideia. Aí no que eu vi no YouTube os reviews, ó, vai ser isso aqui. Se não funcionar, eu me demito, mas eu sei que vai funcionar. Eu já fiz o teste aqui com o meu laptop e aumentou 4 vezes a potência. Eu fiquei distante, né? Eu fiquei encostado aqui e eu falei baixinho e a sensibilidade foi violenta. Então eu acredito que vai ajudar aí bastante vocês. Se vocês aparecerem aqui no fim de semana, já na outra aula já vou. A sala pode estar assim, ó, e dando aleluia. A Angelina pode até encostar a cabeça no espelho, que eu vou ouvir ela até dando glória baixinho. Mas solta a irmã Sabrina a sua pergunta. Aproxima o seu microfone, só está longe. Talvez seja uma pergunta boba, mas eu vou perguntar. Então, Faça. a gente ungir a casa, ungir, sei lá, carro, assim, quando as pessoas pedem, é errado? Aonde eu vejo isso na Bíblia, orientado por Jesus e orientado pelo apóstolo Paulo, ou por qualquer um dos apóstolos? Temos que fazer sempre essa pergunta, porque isso é doutrina, ensinamento bíblico. E qual é a base doutrinária da Bíblia? Toda a Bíblia tem doutrinas, tem ensinos. Mas quem são as pessoas que confirmam a base doutrinária, ou o que a Bíblia ensina como regra de fé? Primeira pessoa, quem confirma? Jesus Cristo. Segundo, o apóstolo Paulo, porque ele é responsável por 40% do Novo Testamento. E depois nós temos 4 outros apóstolos. 4? Pedro, Tiago, João e Judas. Então tudo que o Senhor Jesus Cristo confirmar, vindo lá do Antigo Testamento, anotem isso aqui, ó. Tudo que o Senhor Jesus Cristo confirmou, pegou lá do Antigo Testamento, confirmou nos 4 evangelhos, é válido para Antigo e Novo Testamento. Tudo que o apóstolo Paulo escreve e confirma nas 3 epístolas, trazendo lá do Antigo Testamento, é válido para Antigo e Novo. Tudo que o apóstolo Paulo traz lá do Antigo Testamento, confirmando dentro das 3 epístolas, isso quer dizer o seguinte: tem validade, Antigo e Novo, vale para os 2 testamentos. Tudo que Pedro, Tiago, João e Judas se refere lá atrás, do Antigo Testamento, confirmando nas suas epístolas, tem validade para os 2 testamentos. Aí você faz a peneira. O que é válido para o Antigo e o que é válido para o Novo Testamento. Porque isso é doutrina, gente. Isso é ensino bíblico. Nunca vocês ouviram falar disso? Isso é a prova doutrinária que a hermenêutica nos ensina. Que é uma matéria que ainda vamos estudar lá na frente. Alguns já estudaram, outros ainda vão estudar. Mas essa é a prova doutrinária. Como é que eu sei que este ensino é válido aos 2 testamentos? Porque tem ensinos que só é válido unicamente para o Antigo Testamento e, consequentemente, para a nação de Israel. Então, respondendo a irmã Sabrina, não é válido para o Novo Testamento ungir objetos. Sabe a prática de unção de objetos de onde veio? Da má interpretação da leitura do livro do Êxodo. Lá no livro do Êxodo, preste atenção, irmã Sabrina, isso aqui é sério. E, queridos irmãos, nós vemos, sim, Moisés ungindo todos os utensílios do tabernáculo. Lembram-se? Ou não? Moisés unge todos os utensílios do tabernáculo. Unge a pia de bronze,
unge o altar do holocausto, unge a mesa dos pais da propiciação, altar do incenso, o candelabro de 7 braços. Moisés unge todo o tabernáculo. Depois disso, lemos na Bíblia alguém fazendo isso de novo, tanto no Antigo como no Novo Testamento? Não. Foi ali. Porque aquilo era simbologia apontando que o Espírito Santo tomaria posse de tudo aquilo ali. E tudo aquilo ali apontaria diretamente para quem? Profeticamente? Jesus Cristo. Então entenda bem. Entenda bem. Não é pecado você ungir um carro, mas não é bíblico. Gente, quando eu morei no Rio Grande do Sul, me convidaram para ungir vaca e bezerro. Mas eu acabei de comprar aí um par de vacas. Me trouxeram 9 vacas e 6 bezerros. Pode ser estranho, porque é comum, isso é comum na cultura do gaúcho. Ungir tudo. Ungir tudo. Até roupa íntima. Tá aqui minha cueca, unge minha... Para com isso, meu irmão. Minha calcinha, unge minha... O que é isso? Quem ensina isso a vocês? Não, está na Bíblia. E tu tem que ser ungido. Mas mostra na Bíblia. Aí mostrava lá em Êxodo 26, 27, 28, 29. Eu falei, madre minha! Estão lendo texto fora de contexto. Está criando o quê? Aberrações. E algumas aberrações se convertem em misticismo. Presta atenção. Existem 3 coisas que temos que ter muito cuidado. Desvios da interpretação bíblica. O excesso de desvio leva para aberrações. As aberrações, sendo repetidas, vai criar o quê? Misticismo. E o misticismo insistentemente repetido cai na heresia. Então, são 4 caminhos que têm que ser evitados a todo custo. Ok, repito uma vez mais. Se você vê, por exemplo, como eu já estive em várias consagrações de obreiro, vai lá, o camarada pega um tanque de óleo de soja, na cabeça, eu te unjo pastor em nome de Jesus, mas não está escrito isso. Gente, eu já vi isso 3 ou 4 vezes, me dá agonia. Meu Deus, o que é isso? Fizeram com Arão, com o filho de Arão, nós fazemos contigo em nome de Jesus. Mas aonde Jesus repete essa prática? Aonde Paulo reconfirma essa prática? Aonde Pedro, Tiago, João e Judas reconfirmam esta prática? Não existe, irmãos. Alguém está me entendendo? Hello? É só com a imposição de mão, né, pastor? Louvado seja Deus! A prática é imposição de mãos. Anotou? Imposição. O Espírito Santo já habita, gente. Esse negócio de unção com óleo, caramba! O povo está agarrado no Antigo Testamento. E pior do que isso serviu para a nação de Israel unicamente. Alô? Irmã Rubiane, vamos ver se eu consigo ouvir, irmã Rubiane. Se eu não conseguir ouvir, a senhora vai ter que me escrever. Vamos ver se eu consigo ouvir a senhora. Não estou conseguindo ouvir. Que pena. Então, tanto para ungir, quanto para curar, para libertar, né, de demônios, seria... É melhor a senhora me escrever, Okay. tá falhando demais. Meu Deus, que pena. Eu tenho que terminar essa aula em 8 minutos. Não tem jeito. Ai, papai, eu tinha que corrigir os exercícios. Fale. Geralmente, a pessoa que espiritualiza muito as coisas de Deus, ela tem a tendência de usar esses itens do Antigo Testamento. Tem igual um profeta online aí, ele usa tudo, fala que a letra mata, que o Espírito vivifica. E se a letra mata, a de Jesus pecou então, porque Jesus falou que ele é o verbo, ele é a palavra.
Nós temos que ter muito cuidado com isso. A pergunta da irmã Rubiane. Então, tanto para ungir, para libertar, para curar, seria a imposição de mãos. Vamos fazer um rephrase aqui da sua abordagem. Para cura e libertação, usamos o nome de Jesus. A imposição é um símbolo que implica na presença de Deus sobre a pessoa. Não é um gesto necessário, embora podemos fazê-lo sem nenhum problema, entende? Embora, outro detalhe, que a gente tem que prestar atenção no que a Bíblia nos revela, a menos que não conheçamos partes da Bíblia que nos ensinem isto. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5. Vamos lá. Gente, estudar bibliologia é gostoso. Vai, entra para uma rua, sai pela outra avenida, cai numa ruela, não tem jeito. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós estamos debulhando a Bíblia. E essa é uma coisa que faz muita falta. Meu Deus. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. A Bíblia aqui não está dizendo que não devemos impor as mãos. Sim, devemos, como um símbolo de fé e de reverência à presença de Deus em nós. Mas do que a Bíblia aqui está nos advertindo, nos alertando. A ninguém imponhas o quê? Precipitadamente. Ou até para impor a mão, temos que pedir um discernimento da parte de Deus. Preste atenção. Se eu imponho minha mão em alguma pessoa que está em grosseiro pecado, você não sabe. Claro, eu não sei. E Deus não vai levar isso em consideração? Sim. Mas ele já está dando o aviso. Eu já estou tendo o quê? Uma pré-consciência que eu não posso fazer isso, de qualquer maneira. Tanto que não é qualquer um que coloca a mão na minha cabeça. Não é porque eu seja melhor do que ninguém. Presta atenção, eu não sou melhor do que ninguém. Mas eu já tive problemas no início da minha fé. Sérios problemas. Coisas que aconteciam estranhas. O que é isso? Parece que eu estou atravessado. E aí eu fui descobrir que eram certas pessoas que não estavam na posição requerida por Deus, que impunham a mão sobre a minha cabeça. Depois, quando eu comecei a estudar essa temática, eu comecei a ter mais cautela. Então, hoje, eu sou muito sistemático. Não tem problema de eu impor as mãos sobre alguém. Mas se Deus diz não faz, eu não faço. Deus já me deu várias ordens, vários momentos. Não encosta nessa pessoa, porque ela está assim, assim, assado. E eu tenho que ser obediente, senão dá problema. A mesma coisa, vem lá um profeta gritando, acendi o céu, para! Aqui não. Coloca na mão até do poste. Aqui não. Transfere o teu pecado para outro. E é direitinho que Deus já me diz, está numa situação de pecado e vai passar para você. Isso é sério, irmãos. Isso não é uma gota de misticismo. Isso é uma... Então, qual é a razão que Paulo tem essa revelação aqui? Estuda o pano de fundo do capítulo 5 de 1 de Timóteo que você vai descobrir. Irmão Elton, vamos lá, rapidinho. Pastor, seria então por isso que Paulo adverte os presbíteros, porque já são mais maduros na fé para poder lidar com aquela questão espiritual. Que as pessoas não conseguem ver no natural, mas tem algo espiritual sobre aquilo. E automaticamente, quando você ora para o enfermo, geralmente gera uma batalha espiritual para aquele que impôs as mãos e lutou com a fé. É uma batalha espiritual enorme. Então, resumindo, irmã Rubiane e irmãos, o nome de Jesus é a chave para libertar e curar. O nome de Jesus é a chave para libertar e curar. A imposição de mãos é um simbolismo, nada mais, que não me obriga a fazê-lo por necessidade.
Não é o fato que eu imporei ou não as minhas mãos que o camarada vai ser curado. Não, a cura não vem pela minha imposição de mãos, nem a libertação. A cura vem pelo nome de Jesus. Anotadinho? Nome de Jesus. Atos 4:12. Não há outro nome dado debaixo da terra que não seja o nome de Jesus. Então, o nome de Jesus é o nome. Gente, eu tinha que corrigir os exercícios, não vou ter tempo, são 9h55, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o gabarito com as respostas, pronto. Aí fica mais fácil, tá? Vou colocar o gabarito da questão 1 a 12, da 1 a número 12. Aí vocês, para a próxima aula, venham preparados que a gente vai corrigir da 12 a número... deixa eu ver aqui. Da 12 a 25. Da 12 a 20... Perdão, da 13 a 25. Desculpe. Anote aí. Próxima aula, então, nós vamos corrigir os exercícios, as perguntas da número 13 ao 25. Se você quiser fazer as 40, à vontade. É porque eu tenho que ser fiel ao horário que eu falei a vocês, eu não vou passar de 9h55, 10 horas, por respeito, que eu já falei, tem irmãos que acordam muito cedo, e eu não quero criar nenhum tipo de transtorno, tá bom? Eu vou colocar, então, o gabarito, tá no grupo, presta atenção, né? Eu vou postar lá, pergunta 1, até da 1 a 12. Então, o dever de casa, faça da 13 a 25, entenderam? Da 13 a 25. Se quiser fazer até 40, à vontade, mas a gente vai corrigir da 13 a 25. Para terminar, já são 9h55. Alguma pergunta, alguma dúvida até o momento? Isso aqui é um leque muito grande, gente. Vamos fechar. Então, a gente vai ter que fechar um pouquinho esse leque na próxima aula, mas foi necessário. Foi necessário. Então, na próxima aula, a gente vai trabalhar já com a página de número 6, o Antigo Testamento promete, profetiza, tá? A importância do Antigo. Então, a gente vai continuar desenvolvendo a importância dos dois testamentos. Alguma pergunta, alguma dúvida? Está tudo, por enquanto, bem esclarecido? Tudo por enquanto? Maravilha. Se tiver dúvida, me manda lá no meu privado, no privado. Fica bem à vontade. Pastor, lendo a apostila, me surgiu uma dúvida desse tamanhão. Amém. Joga lá para mim no privado, ou em mensagem de texto, ou em áudio, ou grava um vídeo curto, que eu terei todo o prazer de lhe ajudar. Gente, Deus nos ministrou alguma coisa hoje pela sua palavra. Deus falou comigo, Deus falou com você pela sua palavra. Gente, se Deus não falou com você, nós vamos ter que fazer um negócio sério aqui. Vamos ter que fazer uma oração de conversão, né? Porque, meu Deus, se a palavra não falou nada ao seu coração, o negócio está ficando sério. Mas eu quero acreditar que sim. Falou, mexeu com a nossa cabeça, mexeu um pouquinho com a nossa fé, entende? Jesus mesmo disse: conhecereis a verdade, E a e a verdade verdade vos fará livre, vos libertará. Como é importante, não é? Não apenas ler, mas entrar na profundidade da palavra de Deus. Vamos pedir nosso irmão Elton, né? Nosso irmão Elton vai estar concluindo com a palavra de oração. Já na próxima aula, já vou deixar adiantado que quem vai fechar a aula com oração vai ser o pastor Anderson, já para ficar preparado, para ir puxar o laptop pertinho dele, ou então o microfone, né, que eu vou dar para vocês, já vai ficar ali na beirinha da mãozinha do pastor Anderson. Então, na próxima hora, a gente vai ver a voz de trovoada do pastor Anderson fechando aqui a nossa aula. Então, hoje, irmão Elton vai estar, então, agradecendo. Obrigado a todos vocês, irmã Flávia, né? Fez um malabarismo, né, com os filhos dela, só estava vendo ela fazendo assim, tchuc, tchuc. Eu admiro a senhora, irmã Flávia, a senhora é uma malabarista, mas está certo, a senhora está aí, não abre mão de estar estudando a Bíblia, só está fazendo de tudo, né? Imagina se tivesse 6 crianças, aí seria um negócio complicado, né? Mas com 2, né? Se não me engano, a senhora tem 2, né? Então só está ali. 3, ei, papai do céu, eu estou profetizando, Jesus, negócio. E a Então roupa?
A senhora é malabarista mesmo. Meu Parabéns. Não, eu não consigo fazer isso não, né? Te Tô vendo amo, a meu irmã amor. Flávia Dorme com para Deus. lá e Deus te para cá, mexe abençoe. aqui, mexe acolá. Eu falei, Jesus, ela tá mexendo com o quê? Põe Com na sua bolinha, né? Aí depois bolsa. eu percebi no vulto, que não é bolinha Ah, não, então é criança mesmo. Deus É muita abençoe, criança. E o meu já tá dentro do mantenha a bolso já. senhora firme, perseverante e, acima de tudo, focada. Irmã Rubiane, vou estar orando para que essa conexão melhore para o celular de você. Meu Deus, para Deus mandar fogo aí, ou mandar um técnico, né, bem ungido, para meter a mão e mudar tudo isso aí, porque essa conexão de vocês está um pouquinho prejudicial para vocês, né? Não tanto para nós aqui. Bom, Elton, obrigado, saudades da sua pessoa, né? Ficamos aí também, juntos pastor. 3 dias, né? E faz falta. Eu olho para um lado, olho para o outro, e tá faltando o vaso de Jeová. Ramalhos, Deus abençoe. Talvez vou ver vocês nesse final de semana. Vai ser benção, né? Uma benção de Deus, né? E vão levar um presentinho, né? Que eu me esmerei, vamos ver que ajuda vocês. Irmã Bernadette, muito obrigado. Deus abençoe, irmã Meire. Deus abençoe a senhora. Irmã Amanda. Irmã Amanda, hoje também ela fez malabarismo para lá e para cá, para cá. Só estou vendo a irmã Amanda. pastor. Vai e volta. Tô Sobe uma correria hoje, que amanhã a gente vai viajar. É coisa boa, coisa boa. Mas eu agradeço o seu esforço. Jesus está sorrindo lá no céu, né? Minha filha é Amém. malabarista, né? Só dá malabarista aqui, gente. Que coisa linda, né? Irmã Amanda, irmã Flávia, admiro vocês, né? As mamães, quando querem estudar a palavra, elas não têm desculpa. Não é, eu posso estar com 40 sacos de batata, eu me equilibro e consigo, em nome de Jesus. Irmã Ilana, obrigado pelo seu esforço, também está conosco, temos orado pela senhora, e depois a gente vai conversar em off, né, para a gente ajustar aquela sua situação, né, já estava preocupado, mas graças a Deus, Deus vai colocar tudo no lugar. E Absai, Deus abençoe, hoje não deu para ficar no visível, mas é assim mesmo, né, é muita luta, muita correria. Irmão Elton, então, Eu tô nos no trabalho ainda, despedindo, pastor. mas tranquilo, a gente entende, né, muita correria, não é todas Amém. as terças que acontece essa situação, né? Sei que tu é bastante dedicado, esforçado, e eu também admiro o teu esforço, Absai. Quando eu crescer, vou aparecer um pouquinho contigo, 1% já tô Amém, feliz. amém, amém. Irmão Elton, nos despedindo com uma palavra de oração. Por favor, irmão Elton. Oremos ao Senhor. Senhor soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, pelo privilégio de mais esta noite estarmos aqui, ó Deus, reunidos para aprender da tua palavra. Que nós possamos, ó Deus, subir no degrau do conhecimento, conhecer Glória a mais de Deus. ti, para juntos aproximarmos mais de ti. Abra nossa mente, nosso coração, para que nós possamos absorver e reter aquilo que o teu filho tem ministrado em nossas vidas, através da tua palavra, para que Glória a assim Deus. possamos ser, Senhor, vasos, servos, ó Deus, de excelência na tua presença. Senhor, ainda na tua presença, te apresento teu filho Luiz Prestes Macena Filho, que o Senhor venha abençoá-lo, guardá-lo, ó Deus. Rai Chodekeinas. Aleluia. Santo de Israel. Rabai. Rai Chodekeinas. Aleluia. Xalabacarabasubique. Palavra do Senhor para a sua vida, pastor Luiz Prestes. Glória a Essa. Deus. Xalabaxarabaca. Luiz Prestes, meu filho, atenta somente para aquilo que eu coloquei no teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Como um pai cuida de um filho, assim sou eu contigo, o Glória a Senhor Deus. dos Exércitos. Assim diz o Senhor Aleluia. para a sua vida. Aleluia. Santo Rai Deus. Chodekeinamas. Birabaxarabaca. Ainda essa semana, Rabai Chodekeinarás Surikiandará, Alabasuriquiadabaxu. farei algo extraordinário na sua vida, e Glória tu a Deus. verás a minha mão poderosa contigo. Assim Eu diz o Senhor do Exército. Eu creio. Aleluia. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Rabai Chodekeinas. Aleluia. Servos meus, Rai Chodekeinas. Aleluia. Para mim, Rabai Chodekeirabarabas, a importância que tens me dado. Rai Chodekeinas. Aleluia. Sou eu contigo. Sou eu com vocês. Mantenha firme, mantenha constante. Dias difíceis virão. Rabai Chodekeinarás. E eu procuro servos, homens valentes, mulheres valentes, Aleluia. se pressem pela palavra que eu tenho deixado. Rabai Chodekeirabas. Rai Chodekeirabas. Somente perseverem. Perseverem, mantenha constante.
porque a luta virá, mas eu sou contigo. Assim diz o Senhor para todos os alunos da Escola Bíblica Bereia. Aleluia. E aqui eu Bendito seja encerro a minha Deus. oportunidade em oração. O pastor Prestes pode continuar e encerrar. Rabai, tchau de Keinas. Te agradecemos uma vez mais pelo teu cuidado das nossas vidas. Ajuda-nos a ter um final de noite abençoados, uma semana de vitória. Confirma as tuas palavras em nossos corações e as tuas bênçãos sobre as nossas vidas e famílias. Te louvamos e agradecemos pelo cuidado que tu tens para cada um de nós e vamos testificar de grandes vitórias, enormes vitórias que o Senhor Deus estará alcançando a cada família aqui representada. Muito obrigado, é a oração que nós fazemos a ti agradecidos no maravilhoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nosso lema: seriedade, compromisso, disciplina. Disciplina. Seriedade, Seriedade, compromisso, disciplina. disciplina, Seriedade, seriedade, compromisso, disciplina. e disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e que eu diminua. É necessário que ele cresça Necessário que ele cresça e que eu diminua. que eu diminua. É necessário que É ele necessário cresça que ele cresça e e que que eu eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e a o glória. poder. Deus os abençoe. Muito obrigado. Beijo no coração de cada um de vocês. Amo vocês em Cristo Jesus. Amém. Estamos ligados uns com os outros nas orações e já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Ótimo final de terça, ótima semana. Até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Muito obrigado. Pai do Senhor a todos. Deus os abençoe. Muito obrigado. É,